Oi gente, tudo bem? Então, alguns vídeos atrás eu tinha falado pra vocês que eu tinha começado a fazer uma dieta, porque eu tava alguns quilos acima do ideal, né? Não tava achando legal e eu queria fazer uma orientação nutricional. Então eu comecei a fazer esse processo já faz um mês e um pouquinho e hoje eu tô aqui na B13 porque eu tô retornando para fazer essa avaliação dessa orientação que eu fiz. O meu orientador que tá trabalhando junto comigo nisso é o Vitor Amaral e eu agora vou encontrar com ele. Eu não tô falando tudo aqui, tá? Porque eu quero conversar junto com ele, porque eu quero que ele dê dicas e a gente vai conversar junto de como foi essa experiência. Mas, gente, eu descobri que fazer dieta não tem mistério, não é bicho de sete cabeças, não é uma coisa restritiva que você vai passar fome, que você vai comer só coisa ruim, gente. E eu vou falar um pouco mais sobre isso quando eu estiver lá com ele. Então agora, vem comigo que a gente vai se encontrar e vai conversar um pouquinho, tá bem? Até já! Oi, gente, eu já tô aqui com o Vitor. Dá oi pro povo, Vitor. Oi, povo. Então, o Vitor tá aqui comigo porque ele tá fazendo a minha orientação nutricional. E eu quero falar pra vocês de primeiro, eu queria gravar com ele, porque eu queria falar pra vocês de primeiro pelos 3 motivos que eu escolhi fazer essa orientação com o Vitor. Primeiro, o Vitor já treinava comigo no mesmo ginásio que eu treino há muitos anos. Então ele já conhecia o meu antes e depois, como era o meu corpo antes e como era o meu corpo depois. Gente, quem olha pra mim, é como o Vitor falou a primeira vez que a gente conversou, não percebe que eu tinha como é que diz isso, Vitor? Que não tinha uma gordura corporal tão localizada assim. Então, assim, a sua composição corporal, na verdade, era mal distribuída, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Tinha uma vantagem e uma desvantagem com isso. A vantagem é que você não vê tão aparente essa gordura corporal. Ela estava distribuída pelo corpo inteiro, né? E aí você não via a sua gordura, né, que estava tão acima do desejável possível. Então, quando a gente fez a avaliação física, né, aí a gente observou que tinha um excesso de gordura localizada, e esse excesso de gordura localizada não aparentava tanto assim por conta dessa distribuição generalizada do seu corpo. Então, nada mais é do que uma má distribuição da gordura corporal pelos maus hábitos. Então, o que é que acontece? Eu acho que tem muita gente que tem problema com isso. Gente, a luz não tá boa, então vocês me perdoem, mas eu não queria deixar de gravar essa informação pra vocês. Então, muita gente às vezes tem esse problema. Você malha na academia e não vê resultado. Seu corpo não tá, assim, você não vê, não sou tão gorda, mas você malha, às vezes quer perder um pezinho e não consegue perder. Então o Vitor me explicou que tudo isso era devido a uma dieta, né, que não estava sendo distribuída. Aos maus hábitos, na verdade. Maus hábitos alimentares. Segundo motivo pelo qual eu escolhi fazer com o Vitor é porque o Vitor, além de dar todo esse suporte, né, da orientação nutricional, ele já tem toda a formação de personal trainer, ele já era personal trainer. Então, assim, ele concilia muito bem a questão da orientação, dessa avaliação, junto com o treino físico e a atividade física, o que pra mim é fundamental, porque eu sempre fiz muita atividade física. E mesmo pra quem não faz, ele vai orientando, né, e vai dando direcionamento para combinar e casar melhor os dois. E 3, porque eu já tinha visto várias pessoas que tinham feito os resultados, assim, até na própria academia que eu malho, de pessoas que tinham feito avaliação com ele e tinham resultados maravilhosos. Então, eu não queria deixar de fazer. O Vitor acabou de me perguntar aqui quais foram as dificuldades que eu tive na minha dieta. Eu não vou passar a minha dieta como eu fiz aqui pra vocês, porque assim, a dieta é uma coisa muito pessoal, né? E aí você tem que fazer uma avaliação pessoal para adequar junto com o seu gasto calórico. Mas uma das grandes dificuldades que eu tive, Vitor, foi a disciplina de comer a cada 3 horas. Gente, eu passava horas e horas, passava 8 horas, 7 horas por dia sem comer. Eu almoçava no fim da tarde e, como o Vitor falou, na hora das minhas refeições eram sempre muito cheias de carboidrato e gordura, não é? O que todo mundo peca, na grande maioria das vezes, é deixar de fracionar mais as refeições. E esse mau fracionamento evita com que você deixe seu metabolismo acelerado, ou seja, o seu corpo trabalha de forma mais lenta, você gasta menos energia e quando consome, quando vai comer, como passou longas horas sem se alimentar, você vai comer muito e ainda de forma errada. Então esse excesso de alimento, mesmo que até no pior das hipóteses fosse bem saudável, sendo que a quantidade é tão elevada que acaba virando, né, transformando em gordura, porque esse excesso de energia não vai ser metabolizado. Outra coisa que eu fazia super errado, por exemplo, eu cheguei pro Vitor, Vitor, mas eu como fruta, mas eu tomo água de coco. Gente, eu tomava uma garrafa de água de coco todo dia achando o máximo, achando que eu tava super light, super saudável, porque eu não tava tomando Coca-Cola, porque eu não tava tomando suco. E na verdade ele falou assim, corte na hora, porque a água de coco é pura glicose e gordura, não é isso? Pura gordura, assim, a questão não é ser radical, mas o que acontece?
Hoje o mundo, né, das redes sociais realmente está muito em alta, né, a vida saudável, né, os hábitos saudáveis. Então todo mundo está consumindo bastante frutas, hortaliças, né, alimentos saudáveis. Isso é muito bom por um sinal, por um ponto é ótimo. Mas por um ponto realmente negativo que eu considero é achar que, tipo, por ser saudável, peca na quantidade. Então muita gente às vezes está sobre o peso, ou seja, está com peso elevado por conta do excesso de frutas, do excesso do que seria às vezes até ideal para o seu corpo, mas está comendo demais e tudo isso também é caloria. Então se está ingerindo calorias demais, mesmo que seja um alimento aparentemente saudável, mas consome muito e gasta pouco, vai transformar em gordura e isso vai dificultar a sua perda de peso. Outra coisa, gente, foi muito bacana. Eu tô gravando esse vídeo pra vocês porque, assim, foi uma descoberta maravilhosa que foi ter uma avaliação nutricional na minha vida. Sério, gente, eu descobri que uma dieta balanceada não te faz passar fome, que você não passa fome. Pelo contrário, né? Pelo contrário, eu comi muito mais do que eu comia antigamente, que você só come coisa ruim e sem gosto. Não é verdade. Ou, por exemplo, o Vitor não tirou da minha dieta aqui água de coco. Eu continuo tomando água de coco diariamente se eu quiser, mas numa quantidade balanceada e no momento do dia que, por exemplo, logo após eu vou pra academia. Então eu vou gastar aquela gordura, vou consumir aquela caloria que eu tô ingerindo, tá? E que outra coisa, meu Deus, que você vai passar fome, que você só vai comer coisa ruim, que você, assim, tem que se privar de um bocado de coisa. Não tem, gente, não tem. Que vai comer pouco, e não sei, gente, não é assim. Não tive muita dificuldade para me adaptar com o macarrão integral, por exemplo. O arroz integral é um pouquinho diferente sim, mas também não é um bicho de 7 cabeças. E dá para se adaptar. Eu amo hoje, por exemplo, eu tenho intolerância à lactose, né? Então assim, o Vitor logo cortou as coisas com lactose. Gente, eu tô amando leite sem lactose, queijo sem lactose, iogurte sem lactose, a torradinha integral. Gente, eu faço tudo hoje, não sinto falta de nada da minha dieta antiga, assim, não fico desesperada pra comer coisa que seja fora da minha dieta, não fico pulando a cerca. Até no fim de semana, porque a dieta que eu tenho aqui, pra mim é de segunda a sexta, mas até no fim de semana eu continuo seguindo numa boa, não deixo também de comer o meu sushi, não deixo de, por exemplo, se eu vou numa festa e comer outras coisas que saem da dieta, mas balanceadamente, com equilíbrio, e tô ótimo, assim, me quebrou todos esses mitos, eu tô mesmo muito feliz com a minha dieta, mesmo muito feliz. O que eu quero dizer com isso? Planejamento alimentar, orientação nutricional, não deve ser nada restritivo. Então, assim, isso, dieta não é sinônimo de passar fome. Não é. É sinônimo de melhorar seus hábitos. Você tudo pode. Até comer um doce, entendeu? Ingerir alguma bebida alcoólica. Tudo você poderia, certo? Sendo que saber a hora e a quantidade de cada coisa. Entendeu? Dessa forma você vai ter uns hábitos saudáveis, você vai ter um equilíbrio e vai evitar que acumule esse excesso. Show. Então, gente, estou de volta. A gente acabou de fazer a avaliação física. O Vitor falou assim que eu tinha antes um percentual de gordura de 28,4% e agora tá em 24,2%. Ou seja, o desejável para a mulher é de 19 a 25% de gordura. E você bateu totalmente o desejável. Então, o seu percentual de gordura agora está excelente. O que você precisar mudar agora vai ser realmente um fim estético. Então, gordura corporal, mulher precisa de gordura até para os hormônios funcionarem. Então, não tem necessidade de uma percentual de gordura tão baixa. Todo mundo almeja baixar muito a percentual de gordura, mas é sempre pensando no lado estético. Então, assim, para o lado estético pode vir a reduzir um pouco mais, mas para o lado saúde, o desejável vai ficar entre 19% e 25% para as mulheres. Lembrando, gente, que a minha dieta que eu fiz, né, essa consultoria nutricional que eu fiz, na verdade, ela não foi para perder um peso, assim, para cair o peso. Na verdade, ela foi porque eu me alimentava de uma forma muito errada e eu queria uma coisa que não fosse assim, para eu perder um monte de peso uma vez e depois engordar de novo. Eu queria informações que me ajudassem a manter sempre essa forma de alimentação saudável, né? A gente estava conversando aqui e a gente vê assim, que, por exemplo, em termos de medida, né, o Vitor falou que eu tive uma ótima perca de medida nesse período de um mês. Que pra mim, aparentemente, que vejo de fora, que não tinha experiência de fazer dieta, pra mim parece pouco. Mas é o que ele estava explicando aqui pra mim. A gente não fez uma dieta, principalmente pra mim, que nunca tinha feito antes, de fazer uma dieta extremamente restritiva, porque depois a tendência era eu ganhar tudo de novo, porque não tem um hábito de fazer isso.
para uma primeira vez é um aprendizado nutricional, como comer de forma mais saudável, fracionar as refeições, e com a continuidade desse hábito você acaba levando para a vida inteira, porque passa a fazer parte natural do seu corpo. É incrível quando eu vou comer qualquer besteira, outra coisa mais pesada hoje, o meu corpo sente na hora. Se eu comer uma coisa hoje com lactose ou com um carboidrato mais pesado, o meu corpo sente na hora, né? Então assim, você passa a fazer aquilo muito mais naturalmente, e assim, aconteceu uma perca de peso bacana, a minha taxa de gordura voltou a ser dentro dos limites do que é recomendável, do que é saudável, e é uma coisa que eu sei que eu vou continuar mantendo. Eu tô indo agora viajar, né? Tô viajando, quando vocês verem esse vídeo, vocês estão vendo agora, eu já vou estar fora do país. Mas com certeza eu tô continuando, né, a dieta, né, o processo, e mantendo essa referência de alimentação. Né? Dessa maneira, que acaba ficando muito mais saudável. Então assim, eu queria falar pra vocês que a dieta foi essa. Não foi uma coisa pra ser radical, pra perder milhões de quilos, mas foi pra aprender a se alimentar e a nutrir-me melhor. E que também foi para um período de um mês. Ah, outra coisa, era isso que o Vitor também falou pra mim, que dieta não é uma coisa que vai pra sempre, que dura ad eterno. É pra um determinado período e depois a gente refaz a avaliação e continua o processo. Então a dieta não deve ser sinônimo de restrição, de algo realmente pesado, restritivo, né? Nada fora dos padrões da normalidade. Pelo contrário, é uma reeducação alimentar. E quando se fala às vezes um pouco de dieta, então é um planejamento até pode ser um pouco mais curto, mas são planejamentos que sempre têm que ser alterados, sempre reavaliado para ver direitinho o que é necessário mudar, acrescentar, alterar, e nunca dieta não é para perder de vista, né? Dieta e planejamento sempre tem um ponto para iniciar e um ponto para finalizar, e os ajustes sempre vão ser feitos de acordo com cada, né, objetivo e cada meta. Show, meu querido. Obrigadíssima. Eu que agradeço e espero que depois dessa viagem, entendeu, você não desande na viagem. Não vou desandar. Continue fazendo o mínimo o que você aprendeu aqui. Primeiro, evite jejum. Segundo, evite comidas muito calóricas, principalmente nesses horários de pico, que é antes de dormir e na madrugada, já que sempre acorda, sempre dorme muito tarde, seu trabalho vai até tarde, vai viajar. Então assim, ter cuidado com esses alimentos hipercalóricos, né, que sejam muito calóricos, e que evite o jejum. Não só porque não é porque você comeu muito no horário que vai deixar de comer nos horários, não. Isso é importante. Entendeu? Então, se vai fracionar mais sua refeição, mesmo que coma um pouco mais em um determinado período, em algum horário específico, mas isso não quer dizer que você deve abandonar esse planejamento, não. Então isso é um planejamento para a vida. Então é você sempre estar comendo de 2 ou 3 em 3 horas para manter esse metabolismo acelerado, e você vai conseguir manter sua gordura corporal e até baixar se conseguir manter esses hábitos. Viu? Gostaram das dicas? Se vocês gostaram, curta aqui o vídeo, sigam o canal, daqui a pouco tem mais vídeo. Vou deixar aqui embaixo também os contatos do Vitor, porque se vocês quiserem entrar em contato com ele tem um Instamara, vou deixar aqui embaixo, que ele coloca as receitas dele low carb, cheio de proteína, cheio de tem umas combinações assim absurdas, que eu não sei como é que ele consegue comer, mas tem umas receitas ótimas. 2 tapiocas com recheio, risoto, light. Ontem eu tava vendo um assim, tem umas horas, dá fome só de ver o Insta dele. Mara, vou deixar os contatos, então curta, vão acompanhando, sigam o canal e a gente se vê em breve. Beijo da Quinha. Tchau, tchau. Tchau.